Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 18, e nós vamos fazer a leitura dessa porção da palavra do Senhor. E hoje nós vamos pensar sobre seja santo, não seja esperto. Muito embora as empresas tenham falado de uma certa expertise, mas não é esse tipo de expertise que eu gostaria de falar, é o esperto no sentido pecaminoso, no sentido impiedoso, daquele malandro, daquele camarada cheio de gambiarra, né? No linguajar mais nordestino. Então, é nessa perspectiva. Seja santo, não seja esperto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Vamos orar. Santo Deus, graças te damos por tua palavra, que é viva, e por tua palavra, que é eficaz. Toma cada um de nós nas tuas mãos, trabalha em nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos caminhar na porção da palavra do Senhor nesse momento, tá certo? Então, observe que coisa interessante aqui. A carta de João à igreja em Tiatira, ela tem algumas peculiaridades. É a maior carta escrita para uma das menores igrejas. Então, Tiatira, ela não tem a relevância socioeconômica de Laodiceia, ela não tem o impacto que teve em Éfeso, é uma igreja pequenina, é uma igreja tímida, mas, muito embora, recebe uma das maiores cartas. Tiatira é uma cidade pequena, essa carta é dirigida a um grande centro comercial. Tiatira, muito embora fosse uma cidade pequena, mas ficava numa rota estratégica, e por lá passavam toda a rota comercial. Por conta disso, a gente vai ver que na fundação da igreja em Filipos se converte uma irmã, a irmã Lídia, e a escritura diz que ela é vendedora de púrpura, Lídia de Tiatira, então uma comerciante. E aqui os crentes começam a ter algumas dificuldades. Você vai observar aqui pela leitura atenta de Tiatira que essa igreja não está passando por perseguição. O grande problema dessa igreja e dos crentes é o pecado da sedução. Porque para que você fosse um comerciante, um empresário em Tiatira, você deveria estar associado a grêmios, a sindicatos, a associações, para que você tivesse uma melhor compra e uma melhor venda. E para que você tivesse o acesso a esses sindicatos, a esses grêmios, você deveria participar das atividades desses grêmios, ou seja, deveriam participar de festas pagãs, de reuniões imorais, você deveria participar de banquetes dedicados a ídolos, e aí os crentes tinham que lidar com o desafio de ser santo ou ser esperto, de ser um empresário de acesso no comércio, de acesso no mercado, ou ser um crente sem esses acessos. E aí estava o grande desafio. E diante desse contexto, a gente começa a perceber, e aí deixe sua Bíblia aberta, você que entrou agora, tá certo? Apocalipse capítulo 2, versículo 18, e observe algumas lições desse texto. E a primeira lição que eu gostaria de destacar dessa porção da palavra do Senhor é sobre a pluralidade da igreja. A igreja dificilmente é uma instituição homogênea. Lá nós temos uma diversidade de pessoas, uma diversidade de culturas familiares, e que só quem percebe isso de forma muito clara, quem é? É aquele que tem olhos como chama de fogo. Perceba que a primeira lição dessa igreja e dessa carta é que a igreja é algo plural. E por que eu posso dizer que ela é plural? Porque o Senhor disse isso. Observe o que é que diz aqui a Escritura. Primeiro, o Senhor se apresenta àquela igreja
como aquele que tudo sabe, que não existe esconderijos, que não existe lugar secreto, que não existe caixa preta, que não existe uma senha inviolável diante dos olhos do Senhor. Não existe nenhum esconderijo. E aí o Senhor se apresenta àquela igreja dizendo, olha, eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. É interessante essa forma de revelação do Cordeiro às 7 igrejas, sempre mostrando que ele sabe, sempre mostrando que não existe nada oculto. Você vai ver no capítulo 1, versículo 16, o Senhor está passeando no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, ele sabe, porque ele está em loco. Mas ele sabe não somente porque está em loco, ele sabe porque ele é onisciente. Você vai observar, capítulo 2, versículo 1, essa verdade é repetida. A igreja em Éfeso, ele diz assim, que anda no meio dos 7 candeeiros. No capítulo 2, versículo 19, o Senhor diz assim, eu conheço as tuas obras. Ele sabe a nossa tribulação, 2:9. Ele sabe o lugar onde nós habitamos, capítulo 2, versículo 13. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. E aí ele começa a descrever essa igreja como uma igreja plural. E aí a gente vai observar isso de forma muito clara. Existem pelo menos 3 grupos dentro da igreja de Éfeso. Ou melhor, dentro da igreja de Tiatira. O primeiro grupo está no versículo 24. A Escritura diz, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, ou seja, ele se direciona agora a um grupo em Tiatira. É nessa perspectiva, amados, que nós devemos observar, porque em uma única igreja existem momentos de elogio e momentos de crítica. Se a gente coloca isso como estradas independentes, a gente vai dizer que tem algum problema, porque não tem como uma igreja ter esses 2 atributos, um atributo bom e um mau ao mesmo tempo. Então, ela vive num aspecto dúbio. Não é isso. O que o Senhor está querendo dizer é que toda igreja tem grupos. E o primeiro grupo são o grupo dos fiéis. Aqui. É o grupo daqueles que não se dobraram ao lucro impiedoso. É um grupo de crentes que observou que não compensa aumentar ou ter um fluxo de caixa maior na sua empresa, se isso representa uma sonegação da fé, se isso representa um abandono dos princípios da Escritura. E aí o Senhor olha para esse grupo, no versículo 24 do capítulo 2 de Apocalipse, e diz assim, olha, alguns de vocês não se dobraram a Jezabel, não se dobraram à prostituição, nem se dobraram à idolatria. Então, em toda a igreja tem sempre um grupo dos joelhos dobrados, o grupo dos piedosos, o grupo daqueles que são devotados e amados, uns que ama a igreja, que ama as pessoas. Toda igreja tem esse grupo. Tem aquele grupo que a gente olha e diz assim, eita, eu queria ser como fulano de tal. Eu queria orar como Beltrano, eu queria ter o conhecimento da Escritura como Cicrano. Eu gostaria de me aperfeiçoar na minha maturidade cristã como alguns. Entretanto, naquela igreja, assim como na minha, assim como na sua, assim como em todas as igrejas, tem o grupo dos fiéis e tem o grupo dos que toleram o pecado. Se você olhar no versículo 20, a Bíblia diz assim, tenho, porém, contra ti que toleras. Sempre tem um grupo na igreja que é aquele grupo que diz assim, não tem nada a ver. Isso é besteira. Tem sempre um grupo que flerta com o pecado, que namora com a iniquidade, que paquera com a transgressão. Tem sempre aquele grupo que acha que isso não é pecado, que aquilo não tem nada a ver, que isso é uma questão de cultura, é uma questão de contexto. Então, toda a igreja vai ter um grupo dos fiéis, um grupo dos tolerantes ao pecado, e tem aquele grupo que vive no pecado. Hernando Dias Lopes diz uma coisa interessante, e ele diz assim, existem aqueles que não têm vergonha do evangelho, existem aqueles que se envergonham do evangelho, e existem aqueles que são a vergonha do evangelho. Então, em toda a igreja tem isso. Tem os que não se envergonham, os que têm vergonha e os que são a vergonha. À luz de Tiatira, nós temos
nesta igreja, os fiéis, os tolerantes e os que vivem no pecado. Se você observar do versículo de número 20, a Bíblia diz assim: os que toleram que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas, ou melhor, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quem é que distingue bodes de ovelha dentro de um rebanho? Quem é que distingue joio e trigo, santos e espertos? Somente um. E quem é este? Este é aquele que tem olhos como chama de fogo. Versículo de número 18. E aí o Senhor se apresenta a essa igreja dizendo: eu conheço cada um de vocês. Não existe esconderijos. Eu não sou enrolado por indumentárias, por clericais, por ternos, por vestidos grandes. Eu não sou enganado por linguajar piedoso. Eu não sou dobrado. Eu não sou enrolado por aparência de piedade. Ele conhece. Agora, mesmo assim, amados, veja o que é que o Senhor faz. Ele se revela como aquele que sabe quem são as suas ovelhas. E aí, logo em seguida, no versículo 18, o Senhor faz um elogio àquela igreja. Veja aqui, mais uma vez, o quanto o elogio faz parte das cartas. Toda igreja, por mais impiedosa, a gente só vai ter uma igreja que não recebeu nenhum elogio, que é Laodiceia. Mas todas as outras, por mais impiedosas, por mais distanciadas que possam estar da Escritura, o Senhor consegue, de alguma forma, extrair leite de pedra. O Senhor consegue, de alguma forma, fazer algo impressionante que é elogiar. E aqui vem a nossa lição sobre o quanto nós precisamos aprender a elogiar uns aos outros. Nós vivemos numa sociedade muito crítica, onde ser crítico parece que é sinônimo de ser independente, de ser eloquente, de ser sabido, de ser esperto, de ser superior ao outro. E aqui a gente vê um santo, Jesus, elogiando uma imperfeita, a igreja. E aí o que é que o Senhor elogia? Olhe para a sua Bíblia. Versículo 19. O Senhor diz assim: conheço as tuas obras. Que obras são essas? Eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Aqui o Senhor faz 4 elogios a essa igreja. Essa igreja, ela ama. Veja como somos diferentes. A igreja de Éfeso tem doutrina, mas não tem amor. Tiatira tem amor, mas não tem doutrina. Isso aqui nos ensina, amados, que nós devemos ser um conjunto. Nós precisamos aprender a sermos o mais integral, o mais íntegro, o mais não misturado possível. É por isso que quando a igreja, até o 4º século, começou a desenvolver a doutrina que uma igreja verdadeira ela precisa ter pelo menos 4 marcas. Ela precisa ser una, ela é só uma, precisa ter unidade essa igreja. Ela precisa ser santa, essa igreja precisa ser separada do pecado, ela não pode tolerar Jezabel, ela não pode tolerar os nicolaítas, ela não pode tolerar a impureza, ela precisa ser católica, católica aqui no sentido global, e ela precisa ser apostólica, ou seja, ela precisa estar fundamentada na doutrina dos apóstolos. Uma igreja, para que ela seja igreja e agradável aos olhos do Senhor, ela precisa ser apostólica, católica, una e santa. E aqui a gente começa a perceber isso. O Senhor diz assim: olha, eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. As tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Perceba. E o Senhor elogia que essa igreja está crescendo. Essa igreja está em progresso.
as últimas obras foram maiores do que as primeiras. Irmãos, parece que a vida cristã, em alguns aspectos, não existe um progresso, muito embora Paulo vai nos ensinar que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Mas tem alguns crentes que estão regredindo na fé. Eles começam na chama do Espírito, ele começa com fervor na leitura da palavra, com um ardor missionário, o tempo vai passando e essas coisas vão deixando de existir. Em Tiatira, não. Tiatira, ela tem como marca um progresso da fé. O que se esperar de uma igreja que tem esses atributos? Amor, fé, serviço, perseverança e tudo isso em crescimento. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui é... Se tivesse um ponto final aqui nessa carta, essa carta estava entre Filadélfia, essa carta estaria entre Esmirna. O problema é que tem um versículo 20. E no 20 diz assim, tenho, porém, ele inverte agora a situação. E eu tenho uma exortação para com eles. E aqui a gente se depara com a segunda lição desse texto. E a segunda lição é: tolerar o pecado é sempre um perigo. Flertar com a iniquidade é sempre um perigo. Nós nunca devemos usar um meio pecaminoso para conquistarmos um fim que satisfaça as nossas aptidões, sejam econômicas, sejam emocionais, sejam financeiras, seja de que ordem for. E aqui o Senhor começa a dizer assim, olha, eu tenho algo contra vocês. E o que é que eu tenho algo contra vocês? É que vocês estão tolerando. Olhe para a sua Bíblia. Tem, porém, contra ti o tolerares a mulher, essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Veja que coisa interessante. Jesus, agora, ele, antes de reprovar a herege Jezabel, ele critica a tolerância da igreja ao erro. A crítica agora não veio para Jezabel. A crítica agora, ela não recai sobre o herege, recai sobre a igreja que tolera. Isso aqui é um princípio congregacional, irmãos, que a gente observa aqui. A igreja, ela precisa estar atenta e ser participante da administração da igreja. A igreja precisa participar tanto do ensino uns aos outros, da exortação uns aos outros. O ensino público compete ao pastor da igreja, mas o ensino coletivo, a Escritura nos orienta que nós devemos fazer isso de forma coletiva. Exortar uns aos outros, instruir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então existe um aspecto coletivo. E o Senhor aqui, ele antes de reprovar a coletivo, e o Senhor aqui, ele antes de reprovar a Jezabel, ou a filosofia de Jezabel, ele reprova aquela igreja que está crescendo e agora ela está tolerando o pecado. Jesus faz essa denúncia a essa sua igreja e aqui ele demonstra zelo a ela. Aqui o Senhor demonstra que ação sem teologia, o Senhor demonstra que ação sem teologia não agrada a Deus. Aqui o Senhor exorta que não adianta termos amor, termos fé, termos serviço, sermos perseverantes, se isso não estiver alicerçado num princípio teológico bíblico, se não estiver sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui, amados irmãos, a gente aprende que diante dos olhos do Senhor que tem chama de fogo, o importante não é termos uma igreja grande, uma igreja com muitas congregações, com diversos grupos familiares. O que o Senhor requer de nós também
é que nós tenhamos um alicerce da Escritura e que nós venhamos ter uma vida santa. Não é o desempenho diante dos homens, é a nossa vida diante de Deus. E aí o Senhor condena essa igreja por essa falsa ética, por essa falsa moral, por esse serviço parcial, é o serviço externo, a crítica que o Senhor faz aqui, como falamos anteriormente, como Tiatira é uma cidade muito comercial, e para participar desse comércio, para ter dividendos, como Tiatira é uma cidade muito comercial, e para participar desse comércio, para ter dividendos de boa compra, de boa venda, eles precisavam participar de sindicatos, de grêmios, de associações, e que ao participar disso, eles teriam que participar também de cultos idólatras, de prostituições. Lembre que nós estamos aqui debaixo de um governo romano, e o governo romano era extremamente imoral. Alguns cultos eram dedicados à prostituição, e quanto mais se prostituía, mais se acreditava que estava se adorando aquela divindade. E aí o Senhor começa a exortar essa igreja. Agora vê que outra coisa linda aqui que a gente percebe. E aqui a gente se depara com a terceira lição desse texto. E a terceira lição é que a misericórdia sempre vem antes do juízo. A misericórdia sempre vem antes do juízo. Perceba que muitos dos chamados dos profetas à nação é arrependei-vos, senão virá o juízo. Essa é a mensagem de Jonas em Nínive, essa é a mensagem de Elias para Acabe, essas são as mensagens dos profetas para com os reis: se arrependam, senão o juízo de Deus vai cair sobre essa terra. E o Senhor está sempre anunciando. Deus trata com a sua igreja a misericórdia e logo em seguida o juízo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que ninguém se perca, como diz a Escritura. Ele chama as pessoas ao arrependimento antes de sentá-las diante do seu tribunal. Jesus trata aqui essa igreja chamando ao arrependimento. Aí, ao não se arrepender, Jesus agora exerce disciplina sobre ela. Observe na sua Bíblia, versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender de sua prostituição. Olha que coisa. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha que coisa interessante aqui. Deus disse, olha, se arrependam, esse negócio de ser esperto e não ser santo, esse negócio não tem futuro. Esse negócio de ter lucro impiedoso, isso não vai trazer bênção. Esse negócio de ganhar dividendos às custas da piedade, eu vou dar uma chance a vocês, se arrependam. A Escritura diz que Deus tolera pacientemente, seja, amados irmãos, que ouvem a mensagem, que sabem que estão errados, mas insistem em cultivar os seus pecados diários, pecados ocultos, pecados escondidos, que pecam contra a sua teologia, contra a sua vida. Eles sabem que estão errados, mas cultivam a iniquidade, alimentam a transgressão. E aí o que é que o Senhor diz? Eu vou colocar vocês de cama. Meus amados irmãos, veja que o pecado não tem lucro. Não existe lucro na iniquidade. E Deus começa a punir Jezabel e toda sua panelinha com enfermidade, com tribulação. Não quero dizer com isso que todos aqueles que passam por tribulação e por doença representam uma resistência a um pecado oculto, uma resistência ao arrependimento. Mas aqui o caso é esse. O Senhor dá tempo ao arrependimento, mas eles não querem se arrepender.
eles se revoltam contra Cristo, eles se insurgem contra o Cordeiro, eles vão para o embate, e aí o que é que acontece? O soberano prosta-os à cama. O soberano atrai tribulação para cada um deles. Eles quem? Olhe para a sua Bíblia. Bem como grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então aqui você observa claramente que o salário do pecado é a morte. E o Senhor vai fazer essa crítica aqui. Portanto, a quarta lição desse texto é não seja esperto, seja santo. E aqui o Senhor começa a nos ensinar que é possível ser firme na doutrina diante de pessoas que estão ao nosso lado, que já macularam a sã doutrina. Olha o versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina. Ou seja, perceba que a igreja aqui está dividida. E aqui o Senhor está dizendo assim, olha, tem alguns desse rebanho que nos ensina que é possível ter boa doutrina no meio de heresia. É possível não se contaminar com as iguarias do rei. É possível se conservar na fé, mesmo diante de incredulidade. Aqui a gente aprende que é possível ter boa doutrina, mesmo diante daqueles que estão perto de nós, que são hereges. É possível se manter puro numa sociedade impura, e a gente tem exemplos gigantescos na Escritura quanto a isso. Olha para Moisés no Egito, olha para Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel na Babilônia. Você vai olhar para alguns profetas diante de períodos de apostasia em Israel. Então, você vai observar que é possível ter boa consciência, é possível ser puro numa sociedade impura. É possível ter uma vida piedosa num lar impiedoso. É possível ter uma vida piedosa numa universidade com princípios ateístas, com princípios feministas, com princípios marxistas. É possível ter uma vida piedosa nesse ambiente. E o Senhor começa a nos ensinar que é possível permanecer santo no mundo. E aí, a estes, o Senhor agora dá uma recompensa. E aí a gente vai para a quinta e última lição. A fidelidade traz recompensa presente e futura. Versículo 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Perceba que o Senhor agora, diante daqueles três grupos, o dos fiéis, o dos tolerantes e os que se mantêm obstinadamente no pecado de forma descarada, está na buraqueira do pecado mesmo. O Senhor olha agora para os fiéis e faz uma promessa a eles. Essa promessa traz consigo bênçãos presentes e bênção futura. Nós precisamos observar, amados, que nós devemos servir a Cristo não somente pelos benefícios do céu, e não somente pelo medo do inferno. Nós devemos seguir a Cristo porque Ele é Senhor, porque Ele tem olhos como chama de fogo, tem pés como latão reluzente, Ele é santo, Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Nós devemos adorar porque Ele é digno de adoração. Nós devemos adorá-lo não só pelos benefícios vindouros celestiais, nós devemos adorá-lo e fazer o que é certo para que venhamos ter vida tranquila, consciência pura, colocarmos a mão, a cabeça no travesseiro e dormirmos, que quem sabe não tivemos o lucro esperado, não tivemos a venda desejada, não tivemos aquela conquista, mas nos permanecemos fiéis. Nós devemos fazer o certo porque o certo é certo.
E não somente porque o certo traz coisas boas. Então, esse é um dos benefícios presentes que a Escritura nos orienta. Quanto aos benefícios futuros, os benefícios escatológicos, nós aprendemos que o vencedor, a Escritura diz, versículo 26, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Ou seja, aqueles que não se dobrarem ao comércio paganizado de Tiatira, ao comércio prostituto, idólatra, eles podem não ter autoridade aqui na terra. Eles podem não participar do grêmio, do sindicato, não ter voz na assembleia, não ter voz na associação, mas a Escritura diz que no fim dos tempos, estes é que terão autoridade sobre as nações. Isso aqui é belo, irmãos. Deus está dizendo que os comerciantes de Tiatira, que não tinham autoridade sobre os seus grêmios, sobre os seus sindicatos, no porvir, eles terão autoridade não só sobre Tiatira, não só sobre a Ásia, eles terão autoridade sobre todas as nações. Veja o que é que a Escritura diz ainda. 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Veja aqui o símbolo de autoridade, o símbolo de poder. Aqueles que foram excluídos de Tiatira regerão as nações. Versículo 28. Assim como também eu recebi meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados irmãos, seja santo, não seja esperto. Essa é a grande mensagem que o Senhor nos ensina na igreja de Tiatira. Que não existe lucro se o mesmo vem de forma impiedosa, de forma pagã. Nós precisamos, amados irmãos, estarmos muito mais preocupados com a boa doutrina, com a sã doutrina. E é interessante que a teologia reformada, ela tem muito a nos ensinar sobre isso. A teologia reformada falava de uma espécie de tripé da fé. Doutrina, vida e culto. Se a minha doutrina for boa, o meu culto será bom, a minha vida será boa. Se a minha doutrina for boa, o meu culto será bom, a minha vida será boa. Se a minha doutrina for piedosa, assim vai ter uma consequência no meu culto e na minha vida. O contrário também é verdadeiro. Se a minha doutrina for maculada, se a minha doutrina se associar a Jezabel, aos nicolaítas, como a gente tem observado em textos passados, isso vai dar um reflexo no meu culto ao Senhor, isso vai dar um reflexo na minha vida, e aqui na vida do comércio. Portanto, meus amados, que sejamos firmes na fé, que venhamos perseverar até o fim, como a Escritura nos orienta, tá? E que Deus esteja nos orientando, nos dando força no dia mau, esteja nos dando resistência e